Abramos, queridos, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 21. E façamos a leitura do verso 8 até o verso 21. Gênesis, capítulo 21, de 8 a 21. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo do Senhor chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde você está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação de Deus para a exposição da sua palavra. Senhor, estamos diante da tua revelação escrita e pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou também nos ilumine na sua compreensão, para que não somente vejamos as tuas obras grandiosas na história da redenção, mas também possamos ver de que maneira elas se aplicam para nós hoje. Orienta-nos, ó Deus, e dê que sejamos todos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós nos recordamos daquele episódio, alguns capítulos atrás, em que Sara propôs a Abraão que tivessem um filho através da sua serva Agar, uma egípcia que havia sido adquirida durante o tempo da peregrinação do casal no Egito. Sara era estéril e ela estava ficando velha demais para ter filhos e pensou então em usar esse recurso que era comum na cultura do Antigo Oriente, de uma senhora que não podia ter filhos, tê-los através de uma escrava, mediante relações do seu marido com aquela escrava. Então Sara entrega Agar a Abraão, para através de Agar ter um filho. E Agar engravida de Abraão e lhe dá um filho que é chamado de Ismael, que significa Deus ouve. Abraão, durante algum tempo, pensou que Ismael, o filho que havia nascido dele com Agar, seria aquele herdeiro das promessas que Deus lhe havia dado, de uma numerosa descendência, de abençoar todas as nações e uma terra deleitosa. Mas não passou muito tempo e Deus deixou claro a Abraão de que o herdeiro seria um filho de Sara e que seria chamado de Isaque, que significa riso, e que não seria Ismael, o mais velho, que tinha nascido daquele esquema humano deles, nascido da carne, de um estratagema elaborado pelos dois. E, finalmente, pela providência e pelo poder divino, Isaque nasceu, como nós vimos na mensagem anterior. E Abraão lhe deu o nome que Deus havia indicado, ele ri, Isaque.
e o circuncidou ao 8º dia, conforme Deus havia determinado. Dessa forma, Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão quando tirou da terra dos caldeus, e Abraão respondeu com fé obediente, nomeando o menino e circuncidando ao 8º dia. Entretanto, Ismael, o filho mais velho, continuou a morar com eles, juntamente com sua mãe Agar. E o costume natural daquela época, e assim também é até o dia de hoje, é que o mais velho seja o herdeiro, o continuador da linhagem do pai. Quando eu digo até o dia de hoje, é na cultura oriental. O filho mais velho herda tudo, herda o nome do pai, as propriedades, e é por ele que a descendência do pai vai ser contada. E assim, a presença de Ismael, que era o mais velho, ali no clã, meio que ameaçava veladamente a herança de Isaque, que era o segundo filho, mas era o filho que Deus disse que herdaria todas as coisas. Especialmente para Sara, isso criava uma dificuldade. E tudo isso culminou numa crise que aconteceu durante a festa do desmame de Isaque, conforme nós veremos agora. A passagem que nós lemos e que está diante de nós tem 5 partes. Na primeira, Moisés registra a zombaria que Ismael estava fazendo do seu irmão mais novo, Isaque, versos de 8 a 9. Segundo, Sara fica furiosa e demanda a expulsão do menino com sua mãe, versos de 10 a 13. Abraão, então, depois de relutar, manda Agar e Ismael embora, verso 14 a 16. Deus, porém, vem em socorro de Agar e de Ismael no deserto, versos 17 e 19, e Moisés termina essa passagem com um resumo do que aconteceu com Ismael depois de tudo isso, verso 20 a 21. Nosso objetivo, então, é entender essa passagem à luz da história da redenção e ver o que é que ela tem para nos ensinar no dia de hoje. Queira nosso Deus nos guiar e nos abençoar nisso. Vamos então ver, em primeiro lugar, Ismael zomba de Isaque, versos 8 a 9 da passagem que nós acabamos de ler. Sara, com mais de 90 anos, havia amamentado Isaque cerca de 3 anos, como era o costume no Antigo Oriente, que a criança, especialmente os rapazes, eram amamentados pela sua mãe até 2 ou 3 anos. Era esse o costume. E era tradição o pai dar uma festa para celebrar a ocasião. E aí então eram convidados os parentes e amigos, era um banquete. Abraão não tinha parentes por perto, ele morava em Gerar, na terra dos filisteus. Ló havia ficado lá para trás, no Vale do Jordão. E os amigos ali eram o rei Abimeleque e líderes filisteus daquela região, com quem Abraão vai fazer uma aliança mais tarde. Talvez foram estes que vieram para a festa do desmame de Isaque. E durante a festa, a prática era que a criança, pela primeira vez, comia comida sólida, juntamente com os visitantes e na presença de todos eles. Isso era como um ritual de passagem. A partir daí, ele era considerado realmente como membro da tribo, fazia parte da família. Era alguma coisa bem tradicional, a festa do desmame naquela época. Ao que parece, durante a festa, Ismael, que a essa altura tinha cerca de 16 ou 17 anos, começa a, vou usar o termo zoar, não é? Começa a zombar, ou usar um termo mais técnico, a fazer bullying com seu irmão de 3 anos. Começa a fazer isso. E esse episódio, como eu disse, deve ter acontecido durante a festa. Se vocês prestaram atenção na leitura, o verso 8, ele parece pertencer à passagem anterior, se você tem a Nova Almeida atualizada, que é a versão que eu estou lendo. E depois do verso 8 é que tem Agar no deserto. O verso 8 é separado do verso 9. Mas o resto das traduções, a Nova Versão Transformadora, a Almeida Antiga, a Nova Versão Internacional, todos eles colocam o verso 8 e o verso 9 juntos, porque eles entendem que essa zombaria aconteceu durante
a festa do desmame. Vocês lembram, o tempo todo a gente adverte aqui a vocês, cuidado com esses subtítulos em negrito. Eles não fazem parte do original. São os tradutores que colocaram na tentativa de ajudar o crente na leitura a saber o que é que vai acontecer. Aqui eu creio que é um equívoco dos tradutores da nossa Nova Almeida atualizada, porque o verso 8 não está separado do verso 9. Na verdade, o verso 9 narra alguma coisa que aconteceu durante o verso 8. Foi durante a festa do desmame que Ismael começou a zombar do seu irmão. A palavra zombar, ela pode ser traduzida por rir ou simplesmente brincar, como nós temos na nova tradução na língua de hoje. Mas era evidente que era uma brincadeira de mau gosto, porque senão como explica a reação de Sara? Como é que vai explicar a reação de Sara, que vai ser uma reação violenta em seguida? E além do mais, o apóstolo Paulo, a gente vai comentar isso mais no fim, quando ele se refere a essa passagem, ele diz que aquele que foi nascido da carne, Ismael, perseguia o que fora nascido do Espírito. Então, essa brincadeira aqui que Ismael estava fazendo com seu irmão, era bullying mesmo, estava caçoando do irmão, talvez zombando do nome dele, ele ri, né? Que nome é esse? Zombando, ou qualquer outra coisa do gênero. Como eu disse, o menino era um adolescente de 16 a 17 anos, e ele já sabia que tinha perdido os seus direitos de primogenitura para o irmão que nascera depois. E, além disso, tinha o histórico da mãe dele. A mãe dele, a escrava egípcia Agar, tinha zombado de Sara poucos anos, aliás, 17, 16 anos antes, quando Sara havia engravidado dele, de Ismael, ela tinha zombado da sua patroa, porque ela, a escrava, tinha filhos e a patroa não tinha. E já tinha esse histórico de zombaria, né, de rivalidade entre as duas mulheres. E tudo isso pode ter contribuído para Ismael vir a caçoar, zombar, fazer bullying com o seu irmão, cheio de inveja, de ressentimentos e de ciúmes. O que era para ser uma festa, agora termina com um grave problema familiar. Às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece isso. O que era para ser um momento de felicidade na família, acontece alguma coisa e aí a coisa termina amarga. O caldo entorna, e foi o que aconteceu. Diz aí no verso 9 que Sara viu que o filho que Agar a egípcia teve com Abraão estava zombando de Isaque, seu filho. Note que o texto aqui se refere ao menino não pelo nome, na verdade, nenhuma vez na passagem aparece o nome de Ismael. Ele é sempre o filho da escrava ou o menino. O nome dele nunca é mencionado, talvez porque a intenção de Moisés é mostrar o seu status secundário. Ele não é o herdeiro, apesar de ser o mais velho. Ele não é nem chamado pelo nome aqui. Ele é referido dessa maneira. Sara estava muito consciente do que Deus havia prometido, ou seja, de que o herdeiro de Abraão seria Isaque, o filho que Sara, havia dado a ele. E Deus havia deixado isso claro em pelo menos 2 ocasiões anteriores. Não vai ser Ismael o herdeiro vai ser Isaque, nascido de Sara, sua legítima esposa. Mas, apesar disso, Sara também sabia que Abraão gostava muito de Ismael, seu filho mais velho, e que, inclusive, durante um tempo, tinha pensado que ele seria o herdeiro. E Sara se lembrava também de como Agar a havia tratado e desprezado quando ela ficou grávida com Ismael. Então, tudo isso sugere que já por algum tempo Sara não estava satisfeita com a presença do filho mais velho de Abraão entre eles e via como uma ameaça a seu filho Isaque. E agora, naquela festa, a zombaria de Isaque era o que nós chamamos a gota d'água. Aí Sara disse: agora está bom. Chega, agora não mais. E aí, segunda parte do nosso texto, ela passa a exigir que Abraão expulse o menino e a sua mãe. Versos de 10 a 13. Ela se dirige a Abraão e demanda providências que considera certas. E que providências são estas? A providência era, como diz aí o verso 10,
Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Esse sempre foi um problema da poligamia, não é? É que, de repente, o patriarca ele vai ter que decidir entre uma mulher e outra ou entre um filho e outro. Por isso que poligamia nunca deu certo no Antigo Testamento, embora Deus tivesse tolerado pelo progresso da história da revelação, mas nunca foi o plano dele. Até que no Novo Testamento o casamento monogâmico fica muito claro, né? Fica muito claro. Mas a poligamia sempre tinha esse tipo de problema. Agora, as duas rivais estão em briga e Sara demanda a expulsão da sua rival Agar, juntamente com o seu filho. Ela quer que ele mande embora, está dizendo aí, mande embora, mas a expressão no hebraico é muito mais forte, é expulsa, é mais forte, mandar embora assim, expulsa. E com isso ela queria que Abraão deserdasse, isso significaria um rompimento definitivo de laços, seria uma declaração pública de que Abraão reconhecia de que o filho mais velho não seria o seu herdeiro, ele estava sendo deserdado, não faria mais parte da sua herança. Veja como Sara se refere a Agar como essa escrava, que é uma expressão no hebraico mais forte do que serva, que é o nome com que Sara é tratada antes disso aqui. Ela era uma serva de Sara, mas agora Sara se refere a ela como uma escrava, um termo mais forte na língua hebraica. E a razão para a demanda que ela apresenta diante de Abraão não é nem que o menino estava caçoando do seu filho, mas é que Ismael não seria herdeiro juntamente com o seu filho Isaque. Não seria. E ela estava muito segura, porque foi isso que Deus havia prometido, foi isso que Deus havia dito: não será Ismael, mas será Isaque o herdeiro, aquele que legitimamente vai receber as promessas que eu dei a Abraão e vai ser o continuador da aliança. A razão para essa demanda, então, de Sara é que ela sabia do amor que Abraão tinha pelo seu primogênito Ismael, e sabia também que se os dois crescessem juntos, em algum momento Abraão poderia ser tentado a incluir Ismael de alguma forma na herança que agora pertencia a Isaque. Por isso que Sara, a motivação pode ter sido errada, não é? A motivação podia ter sido errada, mas Sara estava certa. Ela estava correta, ela estava baseada na palavra de Deus, do que Deus tinha dito. Não vai ser Ismael, não, mas é Isaque. Bom, Abraão não ouviu isso com bons olhos, aliás, não ouviu isso com bons ouvidos, né? Não viu isso com bons olhos, está aí no verso 11. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. A nossa versão anterior, Almeida atualizada, traz isso, foi muito penoso para Abraão. A Septuaginta, que é a tradução grega, diz assim, que essa palavra pareceu muito dura para Abraão. A razão está aqui, no verso 11, por causa do seu filho, por causa do seu filho. Aquilo que Sara estava demandando foi algo duro para Abraão, algo penoso, né? Algo que o incomodou, que o preocupou. Por quê? Porque ele amava Ismael, ele amava seu filho mais velho. E havia um período em que ele tinha acreditado que ele seria o herdeiro, e ele acalentava provavelmente no coração alguma chance de ver Ismael participar da linhagem, da promessa de herdar junto com Isaque. E eu imagino a cara feia de Abraão, a maneira como ele reagiu quando Sara chegou e demandou a expulsão do seu filho mais velho juntamente com sua mãe Agar. Mas Deus, na sua misericórdia, interveio na crise familiar, como diz aí os versos 12 e 13. Deus falou com Abraão. E esse é o nosso Deus, é o Deus que em momentos de dificuldade, momentos de angústia, de decisão, é o Deus que vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos guiar e nos orientar. Naquela época do Antigo Testamento, costumeiramente Deus falava através de sonhos, através de visões durante a noite, e que foi durante a noite
transparece do verso 14, porque diz no verso 14 que na manhã seguinte, logo de madrugada, Abraão se levantou. Então sugere que essa fala de Deus foi na noite anterior. Na noite da crise, então, Deus se revela ao seu servo mais uma vez. E o que é que ele disse a Abraão na visão em que lhe apareceu? Primeiro, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Não te pareça penoso, Abraão. Não fique angustiado com isso. Você não pode olhar para isso da perspectiva de pai para filho, né? O que você está sentindo é o amor natural que um pai tem pelo seu filho. E você não deveria deixar isso interferir, porque nós estamos tratando aqui de realidades que são maiores do que isso. Lembrando as palavras de Jesus: quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então, não se preocupe com o que vai acontecer com a criança e nem com a escrava. É a primeira palavra de Deus para Abraão. Tranquilize o seu coração. Segunda palavra que Abraão certamente não deve ter gostado, aliás, nenhum marido gosta: faça tudo o que Sara disser. Eu acho que essa foi a palavra mais dura aqui de toda, que Deus disse para Abraão: faça tudo o que Sara disser. Como eu disse, os motivos de Sara podem não ter sido os melhores. Ela estava com ciúme do seu filho, estava se sentindo ameaçada pela presença de Agar e de Ismael, e ela estava pensando nela e no seu filho. Era essa a motivação. Mas ela estava certa, porque ela estava apoiada na palavra de Deus. Aqui é um caso de alguém que faz a coisa certa pelo motivo errado. O certo é que a gente faça as coisas certas pelos motivos certos. E também tem gente que faz coisa errada, mas pelo motivo certo, não é? Acontece todas essas variações. Sara aqui é o caso de alguém que está fazendo o que é certo, mas pelos motivos errados. Então, nesse caso, Deus disse a Abraão: escute o que a sua mulher está dizendo, porque nesse caso ela está correta. Ela está baseada na minha palavra, naquilo que eu disse que eu haveria de fazer. Terceira coisa que Deus disse a Abraão ali é que Isaque e seus filhos é que seriam considerados como descendência de Abraão. Essa é uma passagem muito importante, ela é usada algumas vezes no Novo Testamento, como eu irei mostrar. Mas, por enquanto, vamos apenas ficar aqui no final do verso 12. Então, ainda no verso 12, primeira coisa que Deus disse: não se preocupe com a criança e com a mãe dela. Segundo, faça tudo o que Sara lhe diz, está dizendo, e faça isso porque, em terceiro lugar, por meio de Isaque, e não por meio de Ismael, será chamada a tua descendência. É por isso que Sara está certa. É porque a tua descendência, Abraão, ela virá através de Isaque e não através de Ismael. Vai ser através de Isaque que os seus filhos serão considerados como herdeiros da promessa. Vai ser por meio de Isaque que o Messias, a semente da mulher prometido, haverá de vir. Vai ser por ele. Ele é a linhagem santa. Então, você vai obedecer a Sara, porque Sara está correta. E a quarta coisa que Deus diz a Abraão naquela visão é que ele cumpriria a promessa que ele já tinha feito de abençoar Ismael. Verso 13. Também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. O também aqui é porque estava incluído na promessa de que, através de Isaque, Deus traria a Abraão, ou faria de Abraão, uma grande promessa, uma grande nação. E agora Deus diz: eu vou fazer a mesma coisa com relação a Ismael, mesmo que ele não seja da linhagem santa, da linhagem escolhida, mas eu vou abençoá-lo, porque ele é teu filho, porque ele é teu descendente. Aqui Deus está sendo coerente, porque Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência. E todo mundo que de alguma forma estava relacionado com Abraão, Deus abençoava. Como abençoou Ló, o seu sobrinho, que ele livrou lá de Sodoma e Gomorra, daquele dia da destruição. Então, da mesma forma, ele aqui vai abençoar Ismael também. Nem Ló, nem Ismael são da descendência santa. Eles não serão parte daquela linhagem
prometida de que viria o Messias e herdaria as promessas, mas porque era filho natural de Abraão, Deus haveria de abençoar o menino, como ele diz aqui no verso 13. Essa promessa aqui, ela foi feita cerca de 4 anos antes, quando Deus deu a circuncisão. Olha o que diz Gênesis 17, 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus já tinha dito isso fazia 4 anos, cerca de 4 anos a Abraão, e aqui ele reitera a promessa: não se preocupe com seu filho Ismael, porque eu vou abençoá-lo também e vou fazer dele uma grande nação. E disse inclusive, de Ismael virão 12 príncipes, o contraste, não é? Em oposição a Isaque, que teve Jacó, que teve os 12 patriarcas de Israel. Muito bem, mas agora o ponto é esse aqui, a consistência de Deus em abençoar todos aqueles que eram filhos de Abraão. E vamos então para a terceira parte aqui do nosso texto, quando Abraão manda Ismael e Agar embora. Apesar do grande amor que Deus tinha por seu filho Ismael, ele amava Deus mais ainda. Ele amava seu filho Ismael, mas ele amava Deus mais ainda, tanto é que logo de madrugada, no dia seguinte, ele se levanta para obedecer à voz de Deus. Queridos, Abraão pode ter vacilado algumas vezes, e de fato vacilou. Nós vimos aqui casos que são indignos do nome do patriarca e do status que ele tem na Bíblia, mas Abraão era um homem de fé que amava a Deus de todo o seu coração. E quando chegou a hora de escolher entre Deus e o seu filho, ele escolheu a Deus. Escolheu obedecer a Deus e fez o que Deus havia mandado. Ele se levanta de madrugada daquela noite, para obedecer ao Senhor, verso 14, e ele prepara e entrega a Agar suprimentos para a viagem. O verso 14 menciona que ele deu pão, e essa palavra aqui pode incluir outros tipos de comida, e um odre de água, que era um saco de couro, geralmente feito de pele de cabrito, e que cabia cerca de 12 litros. As pernas do cabrito funcionavam como alças que eram usadas para levar nas costas. E diz aqui o texto que ele pegou o pão, os víveres e o odre de água de 12 litros e colocou tudo nas costas de Agar. Deve ter sido um adolescente folgado, né? De 17 anos, mas é a mãe que vai levar tudo. E bem típico, né, dos dias de hoje também, dos adolescentes de hoje. Bom, eles nunca mudaram, é sempre a mesma coisa. E aí, nos diz aqui o texto que depois de ter feito tudo isso, ela entregou o menino a ela, e a mandou embora. É diferente aqui a palavra, né? A palavra que Sara usou foi expulsa essa mulher e o filho dela. E aqui está dizendo que Abraão a despediu, talvez com lágrimas de um pai, de que vê o seu filho partir, quem sabe, para todo sempre. Mas ele amava a Deus e sabia que tinha de obedecer a Deus e fez o que tinha que fazer. E com aquele ato, Abraão estava definitivamente deserdando Ismael, seu filho mais velho, e mostrando a todos que ele não era e nem seria o seu herdeiro, mas sim Isaque. E aí, despedidos do clã de Abraão, Agar e Ismael saem na direção de Gerar, para o sul. Se você der uma olhada no mapa, ela vai descer na direção do Egito. Lembre que Egito era a terra de Agar. Foi lá, durante a peregrinação de Abraão, que ela foi comprada como escrava, ou dada como escrava, pelo rei Faraó, e fazia parte agora da família de Abraão. Mas agora ela não tem mais nada a ver com a família de Abraão, e ela volta para a sua antiga família. Ela está no rumo do Egito. Mas diz o texto aí que ela começou a vagar sem rumo. Veja aí o final do verso 14. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Berseba é a região mais extrema da Palestina.
já encaminhando-se para o Egito. Próxima cidade vai ser Sur, que já marca as fronteiras do Egito. Então, ela, no caminho ali, ela se perdeu, talvez pela angústia, porque ela tinha feito esse caminho antes, quando primeiro ela fugiu de Sara. Só que dessa vez ela estava desorientada, ela estava meio angustiada, sem perspectiva nenhuma, e geralmente quando a gente faz isso, a gente perde o caminho. A ansiedade é um péssimo GPS. Ela leva a gente por caminhos que a gente se perde, não era o que a gente queria. O fato é, de uma maneira ou de outra, os dois ficaram perdidos no sul do deserto de Beceba, uma região inóspita, uma região de sol escaldante, uma região perigosa para viajar. E aí a água acabou, e Agar temeu que a morte de ambos havia chegado. Verso 15, quando a água acabou, a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos. Talvez o rapaz tinha desfalecido já, né, de sede, debaixo daquele sol, e agora a mãe o coloca debaixo de uma arvorezinha, de um arbusto que havia naquela região, e se afasta, diz aí o texto, a distância de um tiro de arco, né? A distância de um tiro de arco, que é mais ou menos 100 metros. 100 metros. Então ela vai cerca de 100 metros, deixa o menino lá, anda 100 metros e se senta e fica olhando para o menino. Ela diz assim: eu não quero ver o meu filho morrer. E ela começa a chorar em alta voz, diz aí o texto. Afastou-se e foi sentar-se à frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, 100 metros em frente dele, levantou a voz e chorou. Que é o que qualquer mãe faria. Angustiada pelo seu filho, chegou a hora da morte, não tinha esperança, estava sozinha, não havia perspectiva, não sabia onde estava, a água tinha acabado, era uma situação completamente de crise. Ela já tinha passado por uma situação parecida antes, não é? Quando, cerca de 17 anos passados, ela tinha fugido da casa de Abraão, após ter engravidado de Abraão, tinha caçoado de Sara, humilhado por ela, e fugiu. E ela tinha seguido por aquele mesmo caminho. E Deus a encontrou à beira de um poço e disse: volte e se humilhe diante da sua senhora. Mas aqui agora, Deus vai encontrá-la outra vez. Mas Deus não vai mandar ela de volta, porque o destino dela está selado. Não é? Ela não faz mais parte da vida de Abraão, nem Ismael, o menino. Diz aí na penúltima parte do nosso texto, verso 17 a 19, que Deus outra vez viu Agar e veio ao seu encontro. Eu digo outra vez viu, porque da experiência anterior, Agar chamou Deus, o Deus que me vê, porque Deus a viu lá no poço e mandou de volta para sua patroa. E Deus agora vê de novo Agar naquela situação. Moisés nos diz aqui no verso 17, essa parte é do verso 17 até o verso 19, Moisés nos diz aqui que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Não sei se você percebeu o contraste. Veja, no final do verso 16, ela levantou a voz e chorou, mas Deus, porém, ouviu, foi a voz do menino. Ela estava chorando, mas Deus ouviu a voz de quem? De Ismael. Por quê? Porque Ismael era filho de Abraão. E Deus ouve aqueles que são seus. Deus ouve aqueles que são seus. O compromisso de Deus com Abraão. Deus ouviu a voz do menino, mesmo que quem estava chorando alto era a mãe. Deus ouviu a voz do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Diz aí o nosso texto. Alguns comentaristas estudiosos dizem que o menino também estava chorando. E, de fato, sim, parece, não é? Vê o que é que diz aí, quando o anjo de Deus chamou Agar e disse: Deus ouviu a voz do menino. Alguns acham, inclusive, de que Ismael não somente estava chorando, mas estava orando. Lembrem que ele é filho de Abraão. Ele tinha 17 anos. Por 17 anos ele viveu debaixo da instrução de Abraão. Se Ismael conhecia algum Deus, era o Deus de Abraão. Era o Deus da aliança, o Deus da promessa.
Por isso, vários estudiosos comentam aqui, não é, que enquanto Agar estava chorando, Ismael estava orando, e Deus ouviu, foi a voz, a oração de Ismael, clamando a Deus na sua angústia, quem sabe reconhecendo a besteira que ele tinha feito, a zombaria, e esquecido que Deus tinha dito que abençoaria quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. E Ismael tinha não amaldiçoado, mas tinha zombado do herdeiro de Abraão, e agora estava sendo castigado por isso, estava recebendo a consequência dos seus atos. Mas Deus, na sua misericórdia, ouve o clamor do menino, e o anjo de Deus se revela a Agar mais uma vez. É a segunda vez que nós encontramos no Novo Testamento a menção do anjo do Senhor. Curiosamente, nos 2 episódios foi com Agar. A primeira vez que a expressão anjo do Senhor aparece é em Gênesis 16, de 7 a 13, quando o anjo do Senhor, que é uma manifestação do próprio Deus, quando não o próprio, a encontrou no deserto e mandou voltar para casa. E agora ele aparece de novo, só que é chamado de o anjo de Deus. Na primeira vez é o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, que é o nome da aliança com o qual Deus se revelou. Mas aqui ele é o anjo de Elohim, que é o nome genérico de Deus, o anjo de Deus, mas é o mesmo anjo. Só que agora o anjo não se manifesta fisicamente como tinha feito antes, mas agora ele fala lá do céu. O que é que Agar viu? Talvez ela olhou, ela viu o anjo, e o anjo lá do céu falou com Agar naquele momento de angústia, depois de ter ouvido a voz do menino. E o que é que o anjo do Senhor disse para ela? Primeiro, não tivesse medo, está aí no verso 17, pois Deus ouviu a voz do menino onde Agar o havia deixado. Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está, embaixo do arbusto onde você o deixou, à sombra para morrer. Deus ouviu a voz dele, o clamor dele, o choro dele, a oração dele, porque é filho de Abraão. Não tenha medo. Segundo, que ela se levantasse o menino, e o detalhe aqui, segurando pela mão, o que dá a ideia de fortalece o menino, anima o menino, encoraja o menino, porque ele não vai morrer. E por que ele não iria morrer? Porque Deus tinha dito que faria dele também uma grande nação, e que daria a ele descendentes. Então, Agar havia esquecido disso. Agar havia esquecido que já tinha se encontrado com esse Deus, que é o Deus que ouve as orações. Ela esqueceu a promessa que Deus fez para ela, de que dela, através do seu filho, Deus traria uma descendência numerosa. No momento da angústia, a gente esquece as promessas de Deus, a gente esquece o que Deus disse, e a gente desce cada vez mais. Deus aparece e diz, não tenha medo, o menino não vai morrer, porque eu tenho uma promessa para ele, eu vou cumprir para ele a promessa. Verso 18, ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, encoraje-o, porque eu farei dele uma grande nação, como eu já disse mais de uma vez. E em seguida Deus abre os olhos de Agar para ela ver um poço d'água. O termo poço d'água aqui não é um poço de água parada, mas é uma fonte propriamente, né? Uma fonte. No deserto, essas fontes geralmente eram escondidas e somente os peregrinos é que sabiam exatamente onde elas se encontravam. Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse uma dessas fontes, talvez escondida ali no meio dos arbustos, e ela vai lá, enche o cantil de água e traz para o menino. E ali, dessa forma, eles são salvos pela misericórdia e pela promessa de Deus. Gente, que episódio extraordinário do amor de Deus e da sua compaixão para com aqueles que são seus. E o texto termina com uma descrição breve de Moisés do que aconteceu com Ismael em seguida, verso 20 a 21. Moisés nos diz aí no verso 20 que Deus estava com o menino. Não porque ele era filho da promessa,
não porque ele fazia parte da descendência santa, mas porque ele era um filho natural de Abraão. E o amor de Deus por Abraão era tão grande que abençoou inclusive esse filho que nasceu de um esquema mundano, de uma estratégia carnal, nasceu segundo a carne, mas a misericórdia de Deus era inclusive com ele. Isso mostra que o amor de Deus é maior do que a gente pensa. Com frequência vai além do que a gente imagina. E que Deus é compassivo até com pessoas que a gente olha e diz assim, não é possível que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão de uma pessoa dessas. Pois é, Ele tem. É muito mais do que a gente pode imaginar. Deus estava com o menino. Estar com o menino significa, no contexto, que Deus o abençoou, Deus o fez prosperar, Deus o guardou dos perigos do deserto e Deus velou pelas suas promessas para cumpri-las na vida de Ismael. Segunda coisa que Moisés nos diz aqui é que ele fixou residência no deserto. Diz que ele cresceu, morou no deserto. E no verso 21 diz, ele morava no deserto de Parã. Parã era a região que hoje é a Arábia. Ismael é o pai dos árabes. É o pai dos árabes, que são parentes, não é? São parentes dos judeus, parentes dos israelitas. Era lá nessa parte do deserto, é a parte, se você olhar no mapa, fica mais para a direita, já olhando para a Mesopotâmia, perto de Ur dos Caldeus, no centro da península arábica, é ali que Ismael se estabeleceu a sua residência. E Moisés diz aqui também que ele se tornou flecheiro, ou seja, ele se tornou um caçador hábil, alguém que sabia manejar arco e flecha muito bem. Quem sabe isso tem alguma coisa a ver com o que aconteceu quando ele era criança, né? Que sua mãe o colocou à distância de um tiro de arco, e ele se torna um arqueiro, né? Alguns veem uma coincidência aí, intencional, no texto, essa relação da profissão dele com aquele momento que marcou sua vida, em que ele quase, de fato, morre. E a quarta coisa que diz é que ele se casou com uma egípcia, que a mãe dele arrumou um casamento para ele. Como o pai ele não tinha, né? Estava separado de Abraão, praticamente ele não tinha pai, então a sua mãe, Agar, foi na sua parentela, na sua família, e arrumou uma esposa para Ismael, e ele casou-se com uma mulher egípcia. Isso que aconteceu com Ismael. Queridos, estamos prontos aí agora para terminar a nossa passagem. Só para vocês quiserem depois, nós vamos chegar lá. No capítulo 25, Moisés registra a genealogia de Ismael, inclusive os 12 príncipes que vieram dele. Deus cumpriu plenamente as promessas que foram feitas. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas? São duas lições que eu queria tirar aqui. Primeiro, mais uma vez, como Deus é fiel e como Deus cumpre a sua palavra, como Deus se comprometeu com Abraão e cumpriu tudo o que ele disse. Lhe deu um filho, conforme havia prometido, um filho nascido de Sara, sua mulher estéril e já idosa, confirmou esse menino, Isaque, como sendo herdeiro da promessa. Por amor a Abraão, protegeu e abençoou Ismael, filho dele segundo a carne. Esse Deus é totalmente fiel, completamente confiável. Portanto, os israelitas, a quem Moisés está escrevendo esse livro, podiam confiar de que cumpriria, esse Deus haveria de cumprir a sua promessa relativa à terra. Os israelitas estavam prestes a atravessar o Jordão para conquistar a terra. E os moradores daquela terra eram muito mais poderosos, militarmente falando, do que os israelitas. A única esperança dos israelitas era Deus com eles. E esse Deus haveria de estar com eles, porque Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus fiel. E é o mesmo Deus nosso, é o Deus que tem um compromisso conosco, ratificado no sangue de Cristo, e Ele nos promete perdoar, Ele promete nos dar a vida eterna e nos fazer herdeiros da nova criação que Ele está preparando em Cristo Jesus. Ele promete nos ressuscitar de entre os mortos. É o mesmo Deus. E são estas as promessas que em semente estavam na aliança com Abraão. Nós somos os herdeiros dessa promessa. Nós somos o povo da aliança. Todos aqueles que creem no Filho de Abraão,
Jesus Cristo. Segunda lição que eu penso que Moisés queria ensinar aos israelitas é sobre a misericórdia de Deus. Que grande misericórdia do Deus de Israel, mesmo para com aqueles que não eram da linhagem santa da promessa. Ele veio pela segunda vez socorrer Agar e Ismael. Na primeira, Ismael estava no ventre da sua mãe. Eles não eram nem parte da descendência prometida, mas Deus usou de misericórdia para com eles. Os israelitas deveriam lembrar disso quando entrassem na terra prometida. Deus era justo e ele iria castigar os cananeus, usando Israel como instrumento. Mas também ele era misericordioso. E ele abençoava não somente os judeus, filhos da promessa, mas ele abençoava pessoas. A sua graça se estende a toda a humanidade, o que a gente chama de graça comum. Deus abençoa mesmo aqueles que não são parte do seu povo, com prosperidade, com saúde, com bem-estar e tantas coisas boas que ele, na sua generosidade, nos concede. Os israelitas deveriam se lembrar disso e ser compassivo com os estrangeiros, tratar os vencidos com caridade e assim em diante. Eu quero fazer uma aplicação para nós aqui, terminando. Como eu disse, esse episódio aqui, ele é citado 2 vezes pelo apóstolo Paulo nas cartas que ele escreveu. Na carta aos Gálatas, Paulo cita a expulsão de Ismael depois dele ter perseguido Isaque, para ilustrar a diferença entre o judaísmo, que queria a salvação pelas obras, e que perseguia os cristãos que ensinavam a justificação pela fé. Olha o que é que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 4, 28 a 31. Vocês, irmãos, ele está escrevendo para os crentes da Galácia, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaque, é aquele episódio da zombaria, assim também acontece agora. Ou seja, os judeus perseguiam os cristãos. Mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós somos filhos não da escrava, mas da livre. Veja como Paulo usa esse episódio para provar que a salvação é pela graça, que os cristãos são como que filhos descendentes espirituais de Isaque, da mulher livre, que era sua mãe, Sara. Enquanto que os judeus, na tentativa de salvar-se pelas obras, eram iguais a Agar, que gerou um filho como resultado do esforço humano. Comparando salvação por obras e salvação pela graça. Nós somos filhos da mulher livre, nós somos herdeiros espirituais de Abraão. A justificação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e não por estratagemas humanos como Abraão quis fazer junto com Sara com respeito a Agar para ter um filho. Segunda passagem onde Paulo cita esse mesmo episódio é em Romanos, quando ele quer embasar a doutrina da eleição e explicar por que Deus não falhou com a nação de Israel. Romanos 9, de 6 a 8. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, aí ele faz a citação, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Muito claro, o apóstolo Paulo dizendo aqui que o remanescente fiel, que é a igreja composta de judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, eles são a verdadeira descendência de Abraão e não os judeus biológicos e não os judeus que nasceram segundo a carne de Abraão. Ou seja, dentro de Israel há o verdadeiro Israel espiritual, que somos nós, que cremos no Filho de Abraão, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Esse episódio, portanto, serve para mostrar o seguinte, que a salvação sempre foi pela graça. Essa passagem é muito boa para aqueles que acham que no Antigo Testamento era por obras, não é? Ou pela lei. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé.
também que aqueles que creem que a salvação é pelas obras, eles tendem a desprezar a doutrina da graça, achando que é absurdo. E terceiro, a Igreja de Cristo é composta da descendência espiritual de Abraão, segundo a eleição da graça, judeus e gentios que creem no Senhor Jesus Cristo. Deus não tem dois povos, Abraão não tem dois descendentes, um descendente carnal e um descendente espiritual. Isso acabou quando ele mandou Ismael embora. Só tem uma descendência, que é a descendência espiritual. Quando um judeu se converte, ele se torna cristão. Ele faz parte da igreja. Deus já cumpriu as suas promessas com respeito ao Israel físico. Agora o que temos é o Israel espiritual. Essa nação de pessoas que creem no Senhor Jesus, de todas as línguas, povos e tribos espalhadas pelo mundo. Por fim, queridos, essa história nos encoraja a buscar a Deus em meio ao nosso sofrimento e angústia. Quando estamos sofrendo as consequências dos nossos erros, chorando à sombra do arbusto. Deus ouviu a voz do menino. Que Deus ouça a sua voz e que Deus lhe abençoe, que Deus lhe console com suas promessas e com esse evangelho, com essa graça que é maior do que o nosso pecado.